Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que fazer, o que o Corinthians deve fazer para bater o grande Fortaleza jogando na sua casa e chegar até a final da Copa Sul-Americana? Tem dúvidas na escalação, tem a volta de Matias Rojas e tem a estreia de Mano Menezes. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, eu acompanhei atentamente Fortaleza e Grêmio no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e o Fortaleza utilizou reservas. E eu quero aqui tentar trazer para vocês de que forma o Corinthians pode vencer esse poderoso adversário, esse grande clube que se reinventou nos últimos anos e um grande time de futebol, que tem tudo para chegar até a final da Sul-Americana. O Corinthians vai ter que fazer muito. Vai ter que jogar demais ou apelar para o imponderável do futebol, que é permitido, como acontecera na fase anterior diante do Estudiantes. Com 30 finalizações contra si, o Corinthians empata o jogo, leva para os pênaltis e lá está o gigante Cássio. Se isso acontecer, é uma grande chance que o Corinthians tem de avançar. Se mais uma vez o jogo terminar empatado, como foi na Neoquímica Arena, e o Corinthians poder ter chances de chegar à final. É uma grande possibilidade. Vencer o Fortaleza na Arena Castelão será um pouco mais difícil. O Fortaleza jogou contra o Grêmio um partidaço com reservas. E o que mais me impressionou foi isso. O trabalho do Juan Pablo Vojvoda é espetacular pela longevidade, pela sequência, pela competitividade que o time tem e pelo padrão tático que a equipe desenvolve, mesmo quando você não tem todos os jogadores. O mesmo esquema foi adotado e, cara, o Fortaleza deu muito trabalho para o Grêmio, que é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tá? E que estava com todos os seus titulares. Luizito Soares, Pedro Jeromel na defesa, o PP no meio de campo. Cara, tava todo mundo. E ainda assim, o Fortaleza saiu na frente e poderia ter vencido o jogo por um placar mais elástico. Com apenas dois titulares que entraram no segundo tempo, o lateral Tinga e o meia Pochettino. Os dois, eles são titulares, vão jogar contra o Corinthians e o restante do time descansou. Tem um desfalque importante o Fortaleza, que é o Marinho. O Marinho sofreu um estiramento no joelho, é desfalque, e é um jogador que vinha vivendo uma grande fase, né? Porque o Marinho é chato. Ele cava pênalti, às vezes cava mesmo, né? Às vezes o pênalti é meio discutível e tal, mas ele entra na área, ele dribla, ele atua muito pelos lados do campo. O Vojvoda, como fez em São Paulo, né? Ele abriu o Marinho pela direita, o Guilherme pela esquerda, o Guilherme é um cara que começou contestado, estava no Grêmio, inclusive, a torcida não teve muita paciência com ele, mas na Sul-Americana, para você ter uma ideia, ele já tem 4 gols. E o Lucero na frente, que é o Lucero, né? Que tem 20 gols nessa temporada, ou seja, o cara broca, o cara é um artilheiro. E o Fortaleza está vivendo uma grande campanha. O meio de campo, o Zé Wellison jogando muita bola, Caio Alexandre também, o Pochettino, como eu disse, bate muito bem na bola. Aí ele tem laterais que apoiam. O Pikachu deve ser o escolhido na vaga do Marinho pelo lado direito, ou seja, você não muda o organograma. O Pikachu jogou contra o Grêmio, o Caleb tá voltando, você tem o Machuca também pro segundo tempo. Cara, o Benevenuto, por exemplo, zagueiro, é reserva desse time do Fortaleza. O Thiago Galhardo, que é uma opção para segundo tempo, também é reserva do Fortaleza. É um time que tem um elenco, que tem um padrão, que tem um treinador, beleza? E ainda tem números impressionantes na Arena Castelão, ou como mandante, né? Eu vou até colar aqui, que eu tô com uma matéria do GE aberta, e para você ter uma ideia, o Fortaleza fez 33 jogos no ano, venceu 24, empatou 5. Perdeu outros 4. São quase 80% de aproveitamento jogando em casa. De 33 jogos, ele venceu 24. É muito forte jogando em casa. Na Sul-Americana, tá invicto. Jogou 5 partidas, não perdeu nenhuma. 6, na verdade. 6. São 5 vitórias e um empate. Cara, impressionante. Impressionante. E tem mais. O Fortaleza vem de 4 vitórias seguidas em casa. 4 vitórias seguidas. E nos últimos 20 jogos, venceu 14. Nos últimos 20, venceu 14. O Corinthians não precisa vencer. Ele precisa pelo menos empatar para levar a decisão para os pênaltis e contar com o seu gigante goleiro, que pelo menos numa disputa pega pelo menos um pênalti. Então, basta o Corinthians acertar os pênaltis que ele está na final da Sul-Americana. A conta é mais ou menos essa. O João Ricardo é um baita goleiro também, tá?
O Fortaleza está vivendo uma grande fase, mas a gente sabe, não é só a mística, né? A capacidade que o Cássio tem de segurar as pontas lá atrás. Só que o Corinthians, e aí não é só notícia ruim aqui para o torcedor do Corinthians, mas eu tô querendo dar o tamanho que tem o jogo e a dificuldade que ele tem. O Fortaleza vive uma campanha espetacular, uma temporada espetacular, é o líder do retorno do brasileiro e tá com uma chance de jogar o jogo da sua história. O Fortaleza, se chegar na final da Sul-Americana, conseguirá o maior feito da sua história. O Fortaleza, que é campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, que tem presença em Libertadores nos últimos anos, pode participar de uma decisão de um campeonato continental. E para isso basta uma vitória simples. Esse é o adversário que o Corinthians vai enfrentar. Um Corinthians que recomeça um trabalho no fim da temporada. O Mano Menezes concedeu o seu primeiro treino no dia 28 de setembro. Nem conseguiu estrear. Quem estreou no clássico diante do São Paulo foi Sidney Lobo, seu fiel escudeiro e seu auxiliar técnico. Agora o Mano Menezes vai fazer a sua estreia. É óbvio que ele não tem que ser responsabilizado. A gente vai apontar aqui algumas situações, né, de escolhas táticas e técnicas, mas não seria pela derrota no clássico e não seria, na minha opinião, mesmo que venha uma eliminação. O Mano chegou agora para um planejamento longo, ele tem um contrato de 2 anos e 2 meses, que eu não sei se ele vai conseguir cumprir, porque tem uma eleição ali pela frente e dependendo de quem vencer, a gente não sabe se ele vai permanecer, mas a ideia é que o Mano planeje um Corinthians numa reformulação que vai acontecer no final do ano para as próximas temporadas. Então é óbvio que ele não vai ser responsabilizado por uma eventual eliminação, ao mesmo tempo que ele pode colocar o Corinthians numa decisão de uma Copa Sul-Americana, mas vai ter que fazer uma, digamos assim, subir uma montanha, porque não vai ser fácil vencer esse Fortaleza. Ele tem alguns retornos, né? Especialmente Matias Rojas, que não participou dos últimos 2 jogos, que é um jogador que tem sofrido muito com lesões, tem se ausentado de grandes momentos, grandes partidas, mas está de volta. E a minha grande dúvida para esse time do Mano Menezes é porque o Matias Rojas é um jogador que eu gosto dele jogando mais por dentro, até aberto, não digo aberto, mas até um pouco mais para o lado direito, mas que ele centralize para poder finalizar, especialmente na bela finalização que ele tem a média distância. A questão é, o Mano gosta de pontas abertos, o Mano gosta de um 4-2-3-1, só que ele tem muitos meio-campistas. A questão é, o Mano vai conseguir fazer aquilo que ele pensa sobre futebol ou ele vai ter que respeitar as características dos seus jogadores? Porque no time base, no time ideal, você tem, abrindo o meio-campo, Moscardo, Maicon, Renato e Rojas. São 4 meio-campistas, todos teoricamente por dentro. Pelos lados, ele tem Pedro, ele tem Wesley, ele tem Romero e ele tem na frente o Yuri Alberto. Como que ele vai montar esse time? Se ele abrir 2 pontas, ele tem que tirar um dos meias. Ele vai tirar o Maicon? Ele vai deixar o Renato para segundo tempo? Ele vai deixar o Rojas para segundo tempo? Ou ele vai priorizar esses meio-campistas? Essa é a minha grande dúvida. Qual o planejamento tático? Ele até pode botar todo mundo e abrir o Rojas. Só que se ele abrir o Rojas, na minha opinião, você perde a principal característica dele. Ele não pode ficar muito aberto, ele tem que jogar um pouco mais para cá. O Wesley, sim, pode servir como um ponta. O Rojas não pode ser um cara mais aberto. E aí você tem no meio de campo Renato, Maicon e Moscardo. É uma possibilidade. Mas, como eu disse, também tem a possibilidade dele deixar para segundo tempo tanto o Matias quanto o Renato e aí colocar mais um extrema, que no caso seria o Pedro ou seria o Romero. Dúvidas, porque o Mano está começando um trabalho. Então, a gente tem o histórico de como ele pensa futebol em relação às outras equipes, mas não sabe o que ele pensa sobre esse elenco do Corinthians. A gente tem uma amostragem apenas, que é o jogo contra o São Paulo, que é basicamente de reservas, com jogadores suspensos, a necessidade de você preservar para a Sul-Americana e sem ele estar à beira do campo. Mesmo assim, 2 extremas. Ele escalou inicialmente o Romero e o Wesley. É isso? Não era. E o Mosquito, perdão. O Romero e o Mosquito. E depois, no segundo tempo, ele teve o Wesley e o Pedro. E aí depois ele abriu o Biro e deixou o Pedro mais na referência ali, com mobilidade como falso 9, já que o Felipe Augusto não estava dando resposta e o Yuri Alberto estava suspenso. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou tentando entender a maneira de pensar do Mano Menezes, mas a gente só vai descobrir quando a bola rolar. Vai ser difícil, vai ser complicado e o Corinthians vai precisar fazer mais uma das suas epopeias. O Corinthians passou a temporada inteira se classificando nos pênaltis. Foi assim na Copa do Brasil até ser eliminado para o São Paulo. Tem sido assim na Sul-Americana porque realmente
né? É um time que estava muito instável, muito desorganizado com o Luxemburgo, tem um legado negativo que o Mano Menezes vai precisar desconstruir, não vai acontecer de uma hora para outra. O grande problema é que ele já chega em decisões. Ele já chega com um clássico, pegando um time muito mais bem organizado e confiante que é o São Paulo, e agora chega contra o Fortaleza, que é um time muito mais organizado, de um trabalho consistente, de um elenco muito mais sólido. Isso, infelizmente, é o preço que você paga por você não ter tido planejamento a temporada inteira e encarar agora, nesse momento, equipes que estão num outro estágio em relação a você. Esse é o risco. Mas o futebol ainda permite isso. O Corinthians está a 90 minutos de uma grande final. Vai acontecer? Não sei, a gente vai acompanhar. Depois do jogo tem live aqui no canal. Comenta aqui o que vocês acham dessa partida, qual o palpite de vocês para o jogo. Inscreva-se no canal, é sempre muito importante para a gente. Eu volto na próxima. Tchau!